trago a apreciação de todos que me veem e ouvem, assunto muito importante que está, neste exato momento, sendo debatido, discutido e, inclusive, votado no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. É uma emenda constitucional que visa reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa emenda constitucional tem suporte no artigo 60 da Constituição Federal, que é o que eu estou usando agora. E o artigo 60 diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, entre outras, a do parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Nós sabemos, a opinião pública sabe, que em data de ontem foi votada em primeiro turno uma proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos. E observaram o 3/5, porque dos 308 que é o quórum qualificado, eles obtiveram 323 votos. Então, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a emenda constitucional foi aprovada. Ela vai ser submetida a uma segunda votação e, posteriormente, tomará destino ao Senado Federal para as suas apreciações. Muito bem. Mas os contrários a essa tese da redução de maioridade, entre eles importantes segmentos da nossa sociedade, por exemplo, a Associação dos Magistrados do Brasil, a CNBB, o Ministério Público, os promotores, a Anistia Internacional, e logo a seguir eu cito os tratados internacionais com a assinatura do governo federal, de governos federais, dão conta de que não é tão simples assim e que houve realmente uma manobra do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, no sentido de que, na mesma sessão legislativa, ele proporcionou que os deputados votassem 2 vezes. Por que isso aqui? Porque na primeira não foi atingido o quórum exigido de 308 parlamentares. Foi conseguido 302. O que fez o presidente da Câmara? Ao contrário do que diz a legislação, nós já vamos examinar, ele submeteu a nova apreciação no dia seguinte, o que viola o que diz a Constituição Federal. Assim, do seguinte, o parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda. É o que nós estamos discutindo, uma proposta de emenda à Constituição. Tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa do Estado, quer dizer, República Federativa do Brasil, não pode ser discutido. O voto direto, secreto, universal e periódico, não podemos discutir, que é cláusula pétrea. A separação dos poderes, o que é isso? É a harmonia e independência dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Não pode ser discutido, porque esse é o alicerce da democracia, de um Estado democrático de direito. E inciso 4º, aqui é a matéria que pertine a esse caso. Os direitos e garantias individuais. E o parágrafo 5º diz, ainda do artigo 60 da Constituição Federal, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada, e a primeira foi rejeitada na primeira sessão noturna, ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É por isso que algumas dessas entidades citadas e vários parlamentares inconformados com a apreciação em segunda votação demandaram ao protocolo do Supremo Tribunal Federal com ação competente para corrigir esse equívoco e essa inconstitucionalidade cometida pela Câmara dos Deputados. Mas vamos mais adiante, porque há uma discussão doutrinária
e jurisprudencial que já foi delimitado o campo. Ou seja, é de fato o que diz o artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial. Será que isso aqui é uma cláusula pétrea? Aliás, o Código Penal, aqui manuseio outro livro, que é o Código Penal, no artigo 27, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. E o ECA também diz, aqui está o Estatuto da Criança e Adolescente, é um documento importantíssimo, votado pelo Congresso Nacional, também diz o seguinte, artigo 104, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Inimputável significa que ele não pode ser atingido penalmente como são os adultos. A eles, só como atos de infração, só pode ser cometidas medidas socioeducativas. Bem, voltamos ao assunto. Isso aqui representa a inimputabilidade de menor de 18? É na Constituição uma cláusula pétrea? Sim, diz a doutrina e diz o Supremo Tribunal Federal. Em recentes decisões, o Supremo Tribunal Federal tem dito, e estão nos registros, nos anais daquela casa judiciária, que os menores de 18 anos, essa inimputabilidade é cláusula pétrea. E onde nós vamos encontrar isso? Porque nós sabemos que cláusula pétrea, ela, na Constituição, ela está definida no título 2º dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Entre os direitos e garantias fundamentais, lá adiante, nós vamos encontrar o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Um dos princípios é a inimputabilidade penal para os menores de 18 anos. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso é importante. Ora, o Brasil, e nos socorremos aqui dessa relação, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais. Entre eles, as regras de Pequim, de 1959, é uma proposta das Nações Unidas e aprovado, com a assinatura, eu disse, do nosso país, estabelece cautela quanto à fixação da maioridade penal, levando em conta o princípio da proporcionalidade e o objetivo de proteger crianças e adolescentes. Outro, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, 1989, diz: estabelece os 18 anos como marco de idade penal e coloca que nenhum dos seus signatários, poderá tornar suas normas internas mais gravosas do que as que estão dispostas na aludida Convenção. Outro, Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, e o decreto 99.710 de 90 estabelece que criança é o sujeito que se encontra até os 18 anos de idade e necessita de atendimento especializado. Outro, princípios orientadores da ONU, 1990, torna inviável, ou seja, não pode ser escrito, elaboração de legislação conflitante com os instrumentos de proteção à criança e adolescente. Outro, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E esse é importante, esse tratado. Afirma constantemente a progressividade das medidas tomadas. Trata-se de um princípio ou cláusula de proibição e vedação do retrocesso social ou da evolução reacionária. Logo eu vou explicar isso. Em atenção ao que vem um outro tratado, é o seguinte:
É uma Convenção Americana dos Direitos Humanos. Estabelece a progressividade na implementação dos direitos do pacto e cria, como consequência, o princípio ou cláusula da proibição do retrocesso social ou da evolução reacionária. O que significa isso? Que se um país adotou como cláusula pétrea ou apenas um item, um inciso, um artigo, uma linha, uma letra da sua Constituição Federal, não pode retroagir, regredir, entrar na seara de prejuízo de direitos adquiridos, fundamentalmente quando se trata dos direitos da criança e adolescente. Então o país é signatário desses tratados e o legislador pátrio, tanto o anterior como agora, não tem o direito de mexer na Constituição neste tipo de cláusula pétrea. E, dito isso, nós podemos estar a indagar de nós mesmos por que acontecem, então, essas votações apressadas, assodadas, sem uma explicação, como nós estamos fazendo agora, sem as audiências públicas dos municípios, por exemplo. O Brasil, no parágrafo 4º, estou lendo o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Mais ainda, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil, se for cometido essa inconstitucionalidade, derrubar uma cláusula pétrea de parte do Congresso Nacional, o país pode ser submetido às penas de jurisdição impostas por um tribunal penal, porque subscritou tratados internacionais e não os está obedecendo, principalmente em tema tão importante como esse, que é o de zelar e proteger os interesses e os direitos da criança e adolescente. Bem, e o que nós podemos dizer então, se a legislação é clara, é limpa, escorreita de qualquer dúvida, e os tratados internacionais estão aí para obrigar as obrigações que o Brasil tem com seus compromissos internacionais? O que está, na verdade, por trás disso? Por que essa paranoia? É muito simples explicar. Primeiramente, eu quero lhes dizer que o nosso país, cada município, e lá no Congresso Nacional tem muito deputado que foi prefeito, foi vereador, foi governador, então tem experiência, eles sabem que nós estamos em dificuldades até mesmo para cumprir o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é fácil perceber isso aí. Basta ler uns trechos aqui assinalados quanto aos compromissos, que é na parte especial, da política de atendimento. Então, algum parlamentar que está me vendo, ouvindo, ou qualquer liderança política ou de bairro, pode chegar a seguinte conclusão. As políticas sociais básicas são linhas de ação de política de atendimento, artigo 86 e 87. Nós estamos observando isso. Serviços especiais de prevenção, serviço de identificação, proteção jurídico-social, municipalização do atendimento é obrigação do ECA. Nós temos que municipalizar o atendimento. Mais ainda, entre esses atendimentos, orientação e apoio sociofamiliar, os municípios estão dando isso, o Estado está dando isso, oferecendo à criança e ao adolescente isso. Isso aqui é um documento que está vigindo no nosso país, ele tem valor, ele tem que ser cumprido. Por que não está sendo cumprido? Essa é a análise que devia ser feita antes de derrubar os 18 anos e reduzi-lo para 16. Colocação familiar, nós estamos dando a oportunidade para o jovem se reabilitar socioafetivamente numa comunidade familiar. Temos abrigo, as prefeituras estão construindo abrigo, casas de ressocialização para menor, para que cumpram as medidas socioeducativas.
E nós sabemos, nós somos da área, nós somos operadores de direito, nós sabemos as dificuldades que tem o juiz e o promotor para determinar que os prefeitos cumpram com isso aí, que o Estado cumpra o seu dever. O Estado não está fora disso. E mais, a liberdade assistida, a semi-liberdade, a internação, nós estamos cumprindo isso, nós temos na rede municipal, nós temos nas redes estadual, na rede federal, esses entes federativos, municipais e estaduais, eles têm psicólogos, têm psiquiatras, têm atendentes, têm pessoas especializadas para atender os nossos jovens. E falando nos jovens, falam nos adultos. Falam nos adultos. O que nós podemos dizer dos adultos? Sabem qual é a população carcerária no nosso país? 600 mil detentos estão nas nossas prisões. Sabe quantos jovens estão submetidos a medidas socioeducativas? Mais de 40 mil. E sabe o que está acontecendo? Esses 600 mil, a maioria deles, que não estão sendo ressocializados porque não há programas sociais do Estado. Volto a dizer, sou operador de direito, toda a área criminal. E eu ouço as palestras de juízes de direito e promotores que estão desnudando a verdade sobre o sistema prisional do nosso país. Não presta, é caótico, não reforma, não ressocializa, não forma, não educa ninguém. Ao contrário, as nossas cadeias são universidades para o crime. Eles estão, os detentos, os adultos, estão aguardando aquilo que está lhes caindo no colo. 40 mil jovens, meninos e meninas, que cometeram infrações graves. Cometeram, não estamos negando que não cometeram crime grave. E hediondo, cometeram. Mas não é abaixando a idade penal que nós vamos diminuir o crime. Então, esse jovem, essa menina vai cair no colo dos bandidões formados nas cadeias, vão cair no colo deles para todo tipo de coisa. Imagine isso, todo tipo de coisa. Eu poderia até, vou sensacionalizar um pouco. Sabe como é que as pessoas são revistadas quando chegam na maioria dos presídios do Brasil? Sabem como? Não é só o exame de retina que é feito na entrada, até para advogado. Não. Até a mãe, o pai, o irmão, a irmã que quer visitar o detento, o aprisionado, tem que se despir, tem que tirar a roupa, tem que se agachar e vai ser apalpado para ver se não está levando droga no aparelho genital. Tantas vezes em tribunais do júri os causíticos falam isso. Tantas vezes isso é escrito e agora digitalizado. Os advogados fazem isso, condenando essa barbárie. Isso é uma barbárie. Bom, agora pensa em 40 mil meninos e meninas que vão para essa escola ser submetidos a isso aí. Isso eu estou dizendo só 1%, porque o resto dos 99% é o crime organizado, sim, porque o crime está organizado. Vai fazer o resto contra eles. Mas eu não disse nada ainda. Por quê? Porque alguma coisa tem que estar por trás disso aí. Claro, é a mídia. A mídia brasileira que é responsável por essa paranoia. É por isso que, ao natural, formou-se no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, parlamentares fundamentalistas. Parlamentares responsáveis pela alcunha da bala. E também os do latifúndio. Estes aí estão levando a nação a decisões equivocadas como essa, da redução penal. E a própria atitude do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, é de deboche. A própria manifestação dele, a maneira como ele conduz as sessões, e nós temos assistido quase todas elas, é de deboche, é de vilipêndio, é de humilhação, como se ele fosse o detentor da verdade. Então, a mídia vem pautando os fatos e os temas de forma preconceituosa, absolutamente, de forma raivosa, a moral e a ética. Hoje, por exemplo, para darmos um exemplo, se for votado, porque tem uma pesquisa que deu 80 e poucos % da população dizendo que quer
a redução da maioridade penal para 16 anos. Houve essa pesquisa, não estou contestando a pesquisa. Houve a pesquisa e 80 e poucos % querem a redução. Muito bem. Se fizer uma pesquisa agora para fechar o Congresso, a maioria quer que feche o Congresso. Se for feita uma pesquisa agora de que querem fechar os poderes constituídos, inclusive o judiciário, a população vai dizer que é para fechar. Por quê? Porque a mídia está manobrando a consciência e o poder de evolução da pessoa no seu discernimento sobre os fatos que estão acontecendo no nosso país. Nós estamos sendo iludidos por uma campanha maciça, uma campanha impetuosa, brutal. Por causa de quê? Por causa dos mesmos interesses, os mesmos objetivos de golpe que derrubaram o Getúlio em 1954, que derrubaram o Jango em 1964 e estabeleceram tempos de escuridão no nosso país. São os mesmos, é a mesma mídia, é a mesma elite manipuladora das consciências que nos envolve, que nos manipula e está gerando esses monstrendos que estão aí todo dia. Então, acrescentando que nós lamentamos que essa própria mídia é ela que não quer a regulação, por exemplo, dos meios de comunicação. Não interessa para eles, não interessa regulamentar os programas de televisão. Quem que não sabe que hoje a maioria dos programas de televisão e as enquetes que fazem, as comunicações que revelam, isso tudo além de manipulação às nossas consciências, é uma verdadeira escola para o crime. Nós aprendemos até a fazer bomba caseira. Até bomba caseira nós fazemos. É só examinar nas internet. Então, lamentavelmente, não há lideranças e nem partidos que ponham um fim a isso aí. Lamentavelmente. Estamos assistindo momentos que antecedem o golpe. Preste atenção no que eu estou dizendo. São momentos que estamos vivendo agora que antecedem o golpe. Vem aí tempos de escuridão. Os ricos estão rindo já à toa. As elites estão rindo à toa. Finalmente nós vamos voltar como antes. Nós vamos passar a viajar de avião sozinho. Tem que ter um pobre ou classe média do lado. Eles estão vibrando com isso aí. E mais, é pena que a classe média a qual eu pertenço, você deixou levar. Você deixou levar a classe média. Uma das grandes beneficiárias desses últimos programas sociais do governo federal. Aliás, falando nisso, o que adiantaram as universidades? O acesso de milhões de brasileiros, de jovens, nas universidades, nas escolas técnicas, nas políticas sociais, os programas sociais que estão sendo desenvolvidos. O que adiantou isso? Nada. Veio o golpe aí, para atender os interesses da mídia. A ascensão social, nada representa. E qual é o passo seguinte? Para completar a minha arenga. O passo seguinte, não se iluda, é prender o Lula. Esse é o passo seguinte, é a senha, é prender o Lula. Vai ser a apoteose. Com o Lula preso, os pobres, os pretos, as prostitutas serão presos também. Não se iludam, não se iludam. Esse é o próximo passo. Mas, eu lhes afianço, isso vai ter um preço. E vai ser salgado esse preço. Porque o país vai mergulhar no caos social. E quem que vai dar conta? Reflitem, pensem sobre isso aí. Pense sobre que, desde a história do nosso país, depois vem a verdade. A verdade aparece depois. Mas houve influência de interesses internacionais sobre a nossa economia. Isso foi a Vale do Rio Doce. Esses foram os meios, as empresas de telefonia e de comunicações, as empresas elétricas. Não se ilude, vai a Petrobras, vai o resto das nossas estatais. É o preço caro que nós vamos pagar se essa gente não mergulhar o país numa convulsão social.
Pense nisso e reflita. É isso que vocês querem? Obrigado.